Hoje fazem exatamente 1 ano que eu larguei a prática homossexual. E eu quero te contar como isso aconteceu. Primeiramente, eu quero te mostrar que eu era essa pessoa. E, gente, eu acredito que a homossexualidade ela é tão forte que de verdade eu não acreditava que isso era verdade. Eu não acreditava que isso era real. Pra mim não existia isso. Eu não acreditava. Até eu passar. Então é muito interessante que eu tava conversando com um rapaz, um amigo meu, agora, semana passada, e ele falou pra mim, eu larguei a prática homossexual. Eu falei, cara, como é que tu conseguiu? Porque eu preciso explicar como eu consegui. E às vezes eu não encontro palavras pra isso, sabe? Mas enfim, tudo começou quando eu fiz um treinamento de inteligência espiritual e fui para um retiro. E várias pessoas até comentam comigo, Abraão, quando tu voltou desse retiro, tu voltou completamente diferente. E gente, o que aconteceu naquele retiro é o que eu quero falar para vocês. O que aconteceu nesse retiro foi que simplesmente eu vi Deus na minha frente. E eu falei para ele o que eu estava sentindo. Talvez você não venha acreditar nisso, mas eu tô te falando uma coisa. Eu vi Deus na minha frente. Ah, Abraão, como é que ele é? Eu não sei te explicar. Não sei te explicar. Mas a única coisa que eu conseguia fazer ali era olhar para Deus e falar tudo o que eu estava sentindo. Tudo quanto que eu sofri quanto homossexual. E eu chorava muito, eu chorava demais, eu chorava muito. Era como se eu estivesse vomitando todas as minhas imperfeições, sabe? Para Deus. E a única coisa que eu sentia era afago. A única coisa que eu sentia era tranquilidade enquanto eu falava. E eu falava. E aí, eu sinto que depois que eu falei aquilo, era como se eu tivesse tirado um peso de dentro de mim, sabe? Eu tirei um peso de dentro de mim. Eu tenho certeza, gente, que foi nessa hora, eu tenho certeza que foi nessa hora que eu me tornei uma nova criatura, sabe? Eu senti, a gente sabe, eu senti na hora que ali foi o momento que eu me tornei uma nova criatura. E aí, papo vai, papo vem, continuei no retiro. E eu só sei que eu já me sentia, parece que uma nova pessoa. É claro que eu não saí falando que nem homem e tudo mais. Não, tudo foi ali um aprendizado, né? Eu tive que aprender tudo de novo. É como se eu tivesse nascido de novo, ou seja, eu tive que aprender tudo de novo. Então foi muito interessante porque eu tive apoio de outras pessoas e que sabiam do que eu estava passando, eu tive apoio de outras pessoas. Cara, foi muito interessante porque tudo meu mudou comportamento, mudou fala, mudou jeito, mudou linguagem, mudou posicionamento, mudou tudo, sabe? E é interessante porque realmente isso acontece. E é muito legal porque outras pessoas até me procuram, Abraão, o que tu fez? Cara, eu fiz uma série de coisas. Primeira coisa que eu tive que mudar foi o meu ambiente. A segunda coisa que eu tive que mudar também foi a minha linguagem. A outra coisa que eu tive que mudar foi meu comportamento. Então, principalmente as minhas amizades, eu tive que mudar também. Os lugares com que eu frequentava, eu tive que mudar também. Mas isso foi uma decisão, isso foi uma escolha. Foi uma escolha minha, entendeu? Então, mas assim, foi muito interessante. E eu gosto muito de compartilhar isso com quem gosta de ouvir, com quem quer ouvir, quem acredita que é possível. Eu gosto de compartilhar. E foi isso que aconteceu e hoje eu tô aqui para contar para vocês. E é claro que surgem muitas perguntas e eu acho muito legal responder todas as perguntas. E se surgir alguma dúvida também pode comentar aqui, não tem problema. Aconteceram tantas coisas comigo durante esse ano de aprendizado. Eu tive que entrar no modo caverna, depois sair. Claro que a gente vai trabalhando desenvolvimento cada dia mais, né? Bom, enfim, era isso.